E aí, gente, eu sou o Ben, professor de Química, e hoje eu vou estar fazendo alguns experimentos sobre soluções, tá? Então eu vou abordar os aspectos qualitativos das soluções. O que é que são solventes, o que é que são solutos, tá? O que é uma concentração. Em outro vídeo eu vou abordar os aspectos quantitativos, todas as contas envolvidas. Mas agora eu vou fazer alguns experimentos para vocês verem, tá bom? Fique ligado! Então vamos falar de soluções. Eu vou fazer uma série de pequenos experimentos e para eles eu vou utilizar água, tá? Água comum mesmo, e vou utilizar um corante alimentício, tá bom? Então é um corante encontrado em qualquer mercado, em qualquer bomboniere. Bom, o que são soluções? Soluções são misturas. Misturas são materiais com mais de um componente, né, feitos por mais de um tipo de espécie química. Então, quando eu adiciono, né, um tipo de material em outro, eu vou formar uma mistura e se essa mistura ela for homogênea, ela só tiver uma parte, significa que eu obtive uma solução, tá? Às vezes você tem uma mistura que a olho nu só tem uma parte, por exemplo a maionese, né? Você não consegue enxergar a separação das fases, mas no microscópio é possível observar que tem várias partezinhas ali. Aí nesse caso você não vai ter uma solução, tá? Solução ela tem apenas uma parte, tanto a olho nu como no microscópio. Então o que é que acontece? Eu vou adicionar aqui, né, um tipo de material em outro. O tipo de material que tiver em menor proporção eu vou chamar de soluto e o que tiver em maior proporção eu vou chamar de solvente. A água vai ser o solvente porque eu tenho um copão desse de água. Copão não, eu tenho um copo de água. Mas o soluto vai ser o meu corante porque eu só vou adicionar algumas gotinhas, ou seja, um material em menor proporção. Olha o que acontece. Logo que eu adiciono, é possível ver que não está homogêneo, né? Você tem aqui algumas partes, você tem o soluto está se dispersando ainda no solvente, né? Então, a priori, você tem uma mistura heterogênea, a priori, no início. Mas, o que acontece é que, com o passar do tempo, eu vou dar uma acelerada agitando, tá? Mas, com o passar do tempo, isso aconteceria por si só. O que vai acontecer é que a mistura vai começar a homogeneizar, tá bom? O que é homogeneizar? Ela vai se tornando homogênea com o passar de um tempo. Se eu deixasse aqui algumas horas, talvez nem algumas horas, talvez meia hora, 40 minutos, a solução, olha, a mistura, olha, se tornou homogênea. Isso significa que eu obtive uma solução. Toda ela é uma parte apenas uma fase. Mesmo se eu tivesse um microscópio, essa mistura específica eu olharia e eu não veria partes diferentes, tá? Porque eu tenho aqui uma solução. Então isso é uma solução, uma mistura de componentes onde eu tenho somente uma fase, tanto a olho nu como no microscópio, tá bom? E a concentração dessa solução, ela se refere a quê? A proporção, o quanto de soluto que eu tenho em determinado volume de solução, tá bom? Existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. O bronze e outras ligas metálicas são exemplos de soluções sólidas, né? Nem sempre uma solução líquida contém água. O óleo de soja, por exemplo, é uma solução líquida, mas não contém água, até porque água e óleo não se misturam. Todas as misturas cujos componentes são gasosos é homogênea e logo uma solução. Mas você pode perguntar, a fumaça não é homogênea, mas a fumaça, na verdade, é uma mistura onde um dos componentes é um material sólido que está ali em pequenas partículas disperso. Então, todas as vezes que você tiver uma mistura onde todos os componentes forem gasosos, você vai ter uma solução gasosa. Por exemplo, o ar. O que acontece com as soluções quando a gente altera a proporção entre os constituintes dela, ou seja, quando a gente aumenta a proporção de solvente ou de soluto? Bom, quando a gente altera essa proporção, a gente altera a concentração delas, tá? Então elas vão ficar mais concentradas ou mais diluídas. Por exemplo, aqui eu tenho as
soluções da mesma concentração, tá? Então, a mesma solução que eu dividi em 2 copos. O que é que vai acontecer quando eu coloco mais solvente? A água é o solvente. Quando eu ponho mais solvente, perceba que a solução ela ficou mais diluída, né? Em termos leigos, ela ficou mais rala, né? Quando se fala que o suco ficou ralo, o café ficou fraco, é porque está mais diluída a solução, tá? E quando eu acrescento soluto, né? Vou acrescentar um pouco do soluto, o efeito vai ser justamente o contrário. Deixa eu homogeneizar aqui. A solução ela vai ficar mais concentrada. Então, soluções concentradas, mais concentradas, são soluções que têm uma proporção maior de soluto. Soluções diluídas ou mais diluídas são soluções onde a proporção maior é de solvente, tá bom? Onde você tem uma maior proporção de solvente. Então, diluir significa acrescentar solvente, tá? E concentrar significa adicionar soluto. Claro que você pode concentrar e diluir de outras formas. Essa é uma forma de concentrar ou diluir. Solução diluída, solução concentrada. Quando se comparam duas soluções, a que possui menor proporção de soluto é a mais diluída e a que possui maior proporção de soluto é a mais concentrada. Além disso, é possível alterar a concentração de uma solução fazendo outras coisas. Por exemplo, uma reação química que elimine ali um soluto que estava presente, vai fazer com que a proporção desse soluto diminua e logo a solução fique mais diluída. Ou um rotaevaporador é um aparelho que faz com que o solvente seja evaporado e a proporção do soluto vai aumentar porque está se retirando solvente e logo a solução ela fica mais concentrada. Então, se eu tiver duas soluções com a mesma concentração e eu misturar essas duas soluções, qual vai ser o resultado? Vou adicionar a primeira, um pouco da primeira e adicionar um pouco da segunda. Essas duas soluções estão com a mesma concentração e aqui está a mistura entre elas. Perceba que a concentração ainda é a mesma. Isso porque se eu misturar duas soluções, por exemplo, a 40%, a mistura delas continua a 40%. Eu não vou obter uma mistura onde a concentração é 80%. A concentração da mistura vai ser igual à concentração das soluções iniciais. O álcool etílico foi uma substância que ficou em destaque durante a pandemia, agora em 2020. Algumas pessoas elas propuseram, por incrível que pareça, a obtenção de álcool a 70% ou a porcentagem maior a partir da soma de soluções do álcool com a porcentagem menor. Daí a importância de se entender e de se conhecer um pouco o básico do conhecimento químico acerca das soluções e concentrações. Então, se misturarmos agora soluções com concentrações diferentes, eu tenho uma solução mais concentrada e eu tenho uma solução mais diluída. E eu vou fazer a mistura para ver o que acontece. Vou pôr um pouco da mais diluída e vou pôr um pouco da mais concentrada. Perceba que agora eu tenho a mistura com a concentração intermediária, tá? Ela é mais diluída do que a solução inicial mais concentrada e ela é mais concentrada do que a solução inicial mais diluída. Ou seja, todas as vezes que eu misturar duas soluções com concentrações diferentes, a mistura, o resultado, vai ter uma concentração intermediária entre as duas. Você nunca vai obter, através de uma mistura assim, uma solução mais concentrada do que a que você tinha no início ou mais diluída do que a que você tinha no início, tá bom? Mas, Beni, e as contas e as fórmulas? Não se preocupe, não se apavore. Em breve eu vou estar postando mais um vídeo sobre os aspectos quantitativos, né? Que é a parte matemática, a parte dos cálculos. E nesse vídeo eu vou estar mastigando tudo direitinho, cada uma dessas fórmulas e todas as outras a respeito das concentrações e suas operações, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? E eu vim anunciar que
na quarta-feira, dia 20 de maio de 2020 agora, eu vou começar uma série de vídeos sobre história da ciência e curiosidades científicas, tá? Vou focar um pouco em química, que é a minha área, mas eu vou estar falando em aspectos históricos de todas as outras áreas também. Então, se você gosta de história e gosta de ciência, fique ligado. Quarta-feira, dia 20, começa essa série, tá bom? Valeu!